Olá, queridos irmãos do Ideário Espírita. Estamos aqui nesse momento mais uma vez, em nome de Jesus, para falarmos sobre o Espiritismo como religião cristã. Mas nesse momento, antes de iniciarmos a nossa fala, nós queremos pedir a Jesus o acolhimento espiritual, como forma de agradecimento por estar aqui neste momento e tendo a oportunidade de falar sobre os preceitos do Cristo. Eu desejo que cada um se sinta acolhido, que Jesus, em sua imensa bondade, possa nos acolher, possa nos guardar no mais importante local, que é o seu coração, de forma simbólica. Que neste coração crístico possamos ser abençoados, possamos ser acolhidos e que Jesus possa nos mostrar, dia após dia, o caminho de luz a seguir. Pedimos perdão pelas nossas ofensas, pelos nossos obstáculos, pelas nossas dificuldades e pelas nossas imperfeições, Senhor Jesus. Mas também nos colocamos neste momento ao seu dispor, para que cada vez mais a semente do seu amor seja lançada e que a gente possa enxergar com olhos de amor. Portanto, nesse momento, nós te agradecemos e seguiremos essa caminhada rumo à evolução espiritual. Muito obrigada, Senhor Jesus, por todas as oportunidades que Tu tem nos dado. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, neste momento a gente gostaria de fazer uma reflexão importante sobre o Cristo e como o Espiritismo vai nos favorecer a esse processo de religação, quando a gente fala na perspectiva religiosa do Espiritismo. Então, para falar numa perspectiva de religião, eu gostaria de colocar, como eu sempre trago alguns conceitos, que a palavra religião tem origem no idioma latino e vem da expressão religio. Faz menção à ideia de religar, de reaproximar. Em uma visão mitológica, a religião seria uma forma de religação dos humanos com os deuses e com o sagrado. Então vocês observem que desde a mais remota antiguidade, mesmo antes de Cristo, já se havia essa relação dos homens, do ser humano, com o sagrado, com os deuses, no politeísmo. Portanto, a experiência religiosa é uma prática humana desde as épocas mais remotas. Ou seja, desde as primeiras sociedades humanas, era uma forma que o humano usava para explicar e conectar-se com os fenômenos da natureza. Então, desde a Grécia Antiga, a gente tem descrito na literatura filosófica e científica que a relação do homem era sempre com a natureza e encontrava na natureza a representação de Deus ou de deuses. Então, a cada colheita bem sucedida, agradecia-se ao Deus da colheita. A cada dia ensolarado, agradecia-se ao Deus Sol. A cada noite iluminada, agradecia-se a deusa Lua. Então, essa ligação sempre houve nessa perspectiva de que o universo nos move e nos comove dentro de um contexto que nós fazemos parte deste universo e este universo faz parte de nós. Porém, dando um salto dessa perspectiva mitológica em uma visão mais atual, a palavra religião faz menção a um conjunto de crenças e visões de mundo que formam noções de espiritualidade e religiosidade do ser humano. Observe que eu separei espiritualidade de religiosidade. Por quê? Porque Kardec vai trazer isso de forma muito clara para nós quando ele coloca algumas características para que o Espiritismo seja compreendido como religião também, alicerçado no tripé ciência, filosofia e religião. Diante dessa consideração, eu faço sempre uma relação desse tripé, trazendo que o Espiritismo ele possui características da ciência, ou seja, ele aplica um método experimental, vai às causas e às leis que regem os fenômenos, encoraja a objetividade, a criticidade e o desinteresse. Então, quando a gente classifica o Espiritismo como ciência, nós estamos afirmando que o Espiritismo ele trabalha com um método,
Então o Espiritismo ele vai nos mostrar e vai estudar o espírito com questionamentos e a partir de métodos, ou seja, de situações que a gente possa de forma organizada compreender como, onde, quando, porquê. Então o Espiritismo nos dá esse legado de questionar para compreender o existir. E aí, nesse caso, existir como espírito desencarnado e espírito, encarnado. Por isso que a gente configura o espiritismo ainda como ciência, porque há estudos científicos, ou seja, há um processo de sistematização, não é algo aleatório, ou seja, há uma forma de estudar onde os questionamentos são registrados e respondidos a partir de um rigor metodológico, ou seja, há uma sequência lógica para se estudar também os aspectos do espírito. E aí, dando um salto de ciência para a filosofia, nós vamos colocar que a filosofia representa o amor pela sabedoria, que é experimentado apenas pelo ser humano, que vivencia conscientemente, esse processo de amar o outro, de amar a natureza, de amar os animais, as plantas, representando a natureza. Portanto, o aspecto filosófico do Espiritismo vai nos fazer sair da escuridão do comodismo e ir ao encontro da luz, da sabedoria e das soluções dos problemas que nós vivenciamos ou dos obstáculos que nós encontramos no dia a dia. Então, a filosofia vai fazer com que a gente compreenda com clareza as situações existenciais vivenciadas por nós como espíritos encarnados vivendo neste planeta. A filosofia nos ajuda a compreender ainda os conceitos usados no dia a dia, na ciência, nas artes, na religião, ou seja, a filosofia vai nos permitir também compreender a razão da existência humana, ou seja, representa um conjunto de reflexões particulares que buscam entender a realidade a partir da razão. Então guardem bem essa palavrinha razão, porque Kardec utiliza muito quando ele nos fala da fé raciocinada, quando ele nos fala da compreensão do existir, quando ele nos fala dos nossos embates diários e que a gente pode muitas vezes encará-los ou enfrentá-los pelo método da razão. E isso vai nos permitir então aprofundar um pouco sobre ciência, filosofia e religião. Mas Kardec, de forma muito sábia, desde 1868, quando ele lança a Revista Espírita, ele vai colocar de forma muito clara: é preciso ter cuidado com as palavras e com os contextos. Por quê? Porque o Espiritismo nasce de um método científico experimental com aspectos filosóficos e consequências morais e éticas. Então, é nesse elemento consequência moral e ética que se inserem a perspectiva da compreensão do Espiritismo como religião. Portanto, está registrado lá, na Revista Espírita de 1868, que é de domínio público, está lá, se vocês podem vasculhar a internet, vocês vão encontrar, na sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, na Sociedade de Paris, em 1º de novembro de 1868, na página 483, num discurso belíssimo elaborado por Kardec, a primeira questão que está escrita é: o Espiritismo é uma religião? E aí, no livro sagrado, Kardec já traz essa reflexão e vai buscar em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz: onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei com elas. E aí são várias páginas com esse discurso, com essa consideração, com essa competência para a compreensão do Espiritismo como religião. Portanto, a gente questiona então: o Espiritismo é uma religião? E Kardec, de forma clara, de forma sábia, de forma generosa e amorosa, vai nos dizer: no sentido usual da palavra, como uma doutrina, com rituais, dogmas, casta sacerdotal, cerimônias, privilégio, misticismo e práticas exteriores de adoração, o Espiritismo não é uma religião. Ou seja,
Nós, espíritas, e o espiritismo não se vincula a dogmas, a hierarquias, a casta sacerdotal. Por isso que, nesse sentido, a defesa de que o espiritismo não é religião. Porém, Kardec faz um outro comentário que é muito interessante, porque se a gente tem o tripé ciência, filosofia e religião, aí Kardec vai afirmar, no sentido filosófico de comunhão de pensamentos e sentimentos que ligam os humanos, podemos então dizer que sim, o espiritismo é uma religião. Então observe que há uma diferença muito importante na perspectiva religiosa do espiritismo para uma perspectiva religiosa doutrinária que está vinculada a toda uma hierarquia. E aí Kardec coloca muito bem que o laço que vai sustentar o espiritismo como religião é justamente a caridade. Porque a caridade nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. Que esse é o grande legado do espiritismo, né? Que nós possamos dia a dia exercitar esse momento, né, de caridade, seja a caridade física, seja a caridade espiritual, que é o nosso legado, que é o nosso trilhar pela doutrina. Então observe que Kardec deixa claro, o espiritismo é religião quando nós conseguimos ir para além de hierarquias e dogmas, mas quando centramos em dogmas e hierarquias, acaba sendo, né, uma religião, mas não o espiritismo. Então, para o espiritismo, a religião, inclusive, não é uma representação de forma. Para o espiritismo, a religião, ela é a moral cristã. São os preceitos crísticos que vão nortear todo o caminhar dos espíritas. Portanto, todas as reuniões religiosas, qual seja o culto a que pertençam, né, são fundadas na comunhão de pensamentos. Então a gente pode pensar que toda vez que houver uma reunião de pessoas religando os seus pensamentos, as suas vibrações, as suas atitudes, os seus comportamentos à moral cristã, aí estamos desenvolvendo a religião na perspectiva espírita. Portanto, Kardec nos chama a atenção que aí, nesse momento do exercício da lei moral do Cristo, né, é que vamos observar o objetivo, que é a libertação do pensamento e as amarras das matérias. Então observe como Kardec é sábio em suas palavras quando ele diz, quando nos unimos à moral do Cristo, o nosso objetivo é libertação. Na verdade, é compreender de forma raciocinada a nossa relação com o sagrado, a nossa relação com o caminhar crístico, a nossa relação com os preceitos do Cristo. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado, porque Kardec diz, infelizmente, a maioria se afasta do princípio da libertação à medida que a religião toma ou se torna uma questão de forma. Quando a gente pensa que a gente só pode se unir num templo sagrado, que a gente só pode ser religião quando existe uma hierarquia formada, quando existe dogmas, quando existe sacrifícios. E aí Kardec nesse momento se entristece verdadeiramente, inclusive na sua escrita ele fala, infelizmente nós nos afastamos do princípio da libertação e de irmos rumo ao Cristo quando a gente fecha em 4 paredes uma verdade que é só nossa. E aí é que está o grande legado do Espiritismo. Não existe uma só verdade, não existe um só mundo, existem vários mundos, existem vários conceitos e é preciso que sejamos abertos a essa compreensão para que possamos, né, de fato, chegar a esse processo evolutivo conforme o Espiritismo nos propõe. Portanto, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele vai dizer: fé só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, Kardec, ao falar sobre religião, ele nos remete a pensar e a refletir sobre fé. E ele vai mais além. Fé raciocinada e não a fé cega. O fanatismo não pode e não deve existir. A fé, ela não se prescreve e ela não se impõe.
Então a fé está relacionada à crença que nós temos de que existe um Deus, de que existe um caminho de luz, de que existe a evolução espiritual, de que podemos ser seres melhores dias após dias, reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo os nossos desagrados, reconhecendo as nossas dificuldades. E aí, na Revista Espírita, lá na página 490, Kardec lança uma pergunta: então, qual a verdadeira religião? Muito interessante essa pergunta, não é? Então ele vai dizer: amar-vos uns aos outros. Observe aí o preceito crístico, né? Quando Jesus mesmo nos ensina amar-nos uns aos outros. E aí segue o nosso legado da ciência, da filosofia e da religião. Então, uma religião em sua acepção larga e verdadeira é um laço que religa os humanos, olha só que frase perfeita, que religa os humanos numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Observe que a gente não está aqui falando de estrutura física, de uma estrutura de literatura compacta, mas nós estamos falando de uma comunhão de sentimentos, princípios e crenças que podem estar até alicerçados nos construtos teóricos. Mas, para além disso, se houver o sentimento de comunhão e de amor, a gente vai de forma muito mais branda, de forma muito mais sentida, né, nos aproximar dos preceitos do Cristo. E aí, religião para o Espiritismo representa necessariamente o laço moral. Porque o laço moral vai nos permitir despertar, acender a luz da consciência e dizer: estou fazendo adequado ou não adequado? Estou fazendo o que deve ser feito ou não? Então observe que esse laço moral nos permite andar com esse tripé ciência, filosofia e religião. Aí eu sempre falo, tem pessoas que dizem assim: o espiritismo às vezes é tão pesado porque exige muito da gente, a gente tem que estar sempre em reflexão. Mas eu digo, você pode escolher, você escolhe o caminho da ciência, da filosofia ou da religião. Quando você coloca os aspectos da ciência, você vai estudar cientificamente os métodos, né, com os preceitos dos espíritos. Se você busca pela filosofia, você vai encarar um modo de existir, né, baseado nessa lei moral. E se você assume o lado religioso, então você vai trazer como alicerce esse laço moral, que vai nos permitir trazer o amor no cotidiano, em que a gente possa ter as relações. Portanto, o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, pois, essencialmente a moral, que liga os corações e que identifica os pensamentos e as aspirações. E aí Kardec vai nos dizer: o efeito desse laço moral é o de estabelecer fraternidade e solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Olha a sapiência de Kardec quando ele traz nessa revista, já lá em 68, essas discussões sobre aspectos da religião espírita. E aí Einstein, numa carta endereçada a um amigo lá em 1954, vai dizer: a ciência sem religião é cega e a religião sem a ciência é manca. Ou seja, não precisa necessariamente a gente dissecar esse tripé e querer vivenciar essas três esferas. Ou seja, a decisão é de cada pessoa. Cada um pode decidir como se engajar no caminhar do Cristo. Mas se pudermos, como espíritas sérios, que possamos trabalhar o espiritismo nesse tripé: ciência, filosofia e religião, porque vai dar robustez, às nossas discussões, vai nos permitir refletir de forma mais consciente sobre o caminhar por esta existência, por este planeta Terra. Portanto, Kardec vai nos dizer lá na Revista Espírita, na página 492, a caridade é a alma do espiritismo, ou seja, resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Olha que interessante. E aí Kardec vai reafirmar, ele vai reforçar, que a caridade ela pode ser física e espiritual.
Então, você pode realmente ajudar o seu centro espírita trazendo, fazendo as doações das cestas básicas, fazendo as doações de material de higiene, o que for necessário fisicamente e também espiritualmente nas vibrações, pela manutenção da casa, pela manutenção dos seus integrantes. Ou seja, não precisa dissociar e fazer só a caridade física ou só a caridade espiritual. Ou seja, é fazer a caridade, que representa a capacidade de se doar, seja em qualquer aspecto, seja em qualquer atitude ou comportamento. E aí, Kardec vai nos dizer, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, que o laço que vai nos permitir compreender e pensar um pouco nesse processo de religação com a moral crística é justamente a prece. E aí a prece está inserida nesse aspecto religioso, nesse aspecto de religação, nesse aspecto de revisita aos preceitos do Cristo, no sentido de que precisamos compreender a importância dessa religação para a manutenção do nosso existir nesse planeta Terra e, é claro, existir no processo evolutivo, existir na concepção de que possamos ser pessoas melhores e que possamos fazer um caminhar mais leve, coisa que não é fácil. A gente fala um caminhar mais leve, mas cada um sabe da sua cruz, cada um sabe das suas necessidades, cada um sabe das suas dificuldades. E como é complexo a gente querer descrever o humano por uma atitude ou por um comportamento. Então, é sempre tentar escutar mais, ouvir mais, orar mais, para que a gente possa, de fato, pelo menos enxergar uma luz no fim do túnel para esse processo de evolução, seja na família, seja na sociedade, seja no planeta. Então, Kardec vai nos dizer de forma clara lá no Evangelho segundo o Espiritismo que ao realizarmos a prece, nós recebemos neste momento ou naquele momento que nós fazemos a prece, nós recebemos a companhia dos bons espíritos. Então observe que esse momento de religação, ele é um momento singular. Ele pode ser um momento individual ou pode ser um momento coletivo, mas o importante é que ao sentir essa necessidade de se mostrar de fato quem você é, de como seu comportamento pode interferir na sua família, na sociedade, quando você faz aquela reflexão que busca no seu interior as suas dificuldades, as suas mazelas que nós temos, as nossas dificuldades, os nossos aspectos negativos. Então é na prece que a gente vai buscar esta companhia para que a gente não vá sucumbir, à desesperança, à falta de caridade, ao desrespeito ao próximo. Então, meus queridos irmãos, na verdade, compreender o Espiritismo como religião é um chamado para que possamos nos religar, nos reconectar da forma mais amorosa possível ao Pai Criador. E aí, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar que a prece nos permite esse encontro com Jesus. E Djalma Argolo, em seu livro Encontro com Jesus, faz uma descrição muito linda. E ele vai descrevendo como é que pode ser esse encontro à luz de cada experiência de vida, de como você se coloca diante de Deus, de Jesus, de como você se coloca diante dos espíritos de luz. E é nessa relação que surge essa religação, quem sabe uma força, para que você se sustente, uma força para te tirar dos momentos de angústia, dos momentos de ansiedade, dos momentos de tristeza, principalmente nesse período da pandemia pela Covid-19 que nós estamos experienciando. Então, não sejamos ingênuos, cada um tem o seu legado e ainda precisamos agradecer a Jesus por estarmos aqui, passando por esse momento, porque provavelmente estamos em provas e expiações e cada um vai vivenciar essa pandemia de uma forma, Alguns adoecendo mais, outros adoecendo menos, outros desencarnando, mas cada um nesse plano divino, com todo respeito àquelas pessoas que partiram. E aqui a gente deixa o nosso abraço amigo e fraterno a todas as famílias que perderam os seus entes queridos nessa pandemia. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, e que possamos lutar e vivenciar dias melhores. Portanto, nesse momento de prece também, há curas físicas e espirituais.
Então é um momento que a gente deve abrir o nosso espaço emocional, o nosso espaço sentimental e o nosso espaço físico para que as células possam receber, né, a partir dos seus biofótons, que são as energias que circulam a partir dos nossos pensamentos, possam ser momentos de cura, possam ser momentos de amorosidade. E aí a gente fala de autocura, de autocompaixão, porque às vezes conosco nós somos mais duros, nós somos mais resistentes, nós temos pensamentos que a gente diz assim, meu Deus, eu não podia nem estar pensando isso, mas dada a nossa inquietude, dada a nossa fragilidade, nós temos também muitos pensamentos negativos e ruins, e por isso que nós precisamos fazer essa religação. E essa religação pode ser exatamente por esse momento de prece, de acolhimento, de encontro com Jesus. Portanto, a prece estimula também a harmonização familiar. É aquele momento, é aquele legado que a doutrina espírita fala, a importância do culto no lar, a importância do evangelho no lar, porque no momento em que a gente estimula essa harmonização familiar, a gente vai estar transcendendo o nosso espaço físico domiciliar, nós vamos estar, né, abraçando os nossos vizinhos, nós estamos abraçando o nosso bairro, quiçá estamos abraçando o planeta, né, com a nossa energia positiva, de vibração, de amorosidade por nós e por toda a humanidade. Com a prece, nesse aspecto da religação, há a inspiração de bons pensamentos e bons sentimentos. Então, meus queridos irmãos, e eu digo isso porque esse é um exercício diário que eu tenho feito. Todas as vezes que vem um pensamento negativo, que vem um pensamento destrutivo, que vem aquele pensamento que é comum nas nossas vidas, quando em algum momento a gente não consegue resolver determinada situação emocional, a gente se entristece e começa a ter pensamentos negativos. Então que a gente possa, na verdade, trazer essa religação como um elemento de suporte físico e emocional para ultrapassar essas dificuldades. E aí, mais um legado do Espiritismo, fazer com que a gente não recite preces, que a gente não leia simplesmente preces, mas que naquele momento a religação se dá por aquela conversa íntima com Jesus, onde a gente coloca todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, ou também as nossas alegrias e agradecimentos. Este é o momento em que a gente dá uma conotação de religião, porque estamos religando ao Pai, conforme os preceitos do Espiritismo. Então, a prece também desperta a humildade para não sofrermos o orgulho humilhado. É a hora então também que a gente começa a fazer a reflexão. E na filosofia a gente vai observar, segundo Marilena Chauí, que vai nos dizer a reflexão é quando a gente faz um retorno àquela situação, a gente transforma aquela situação e a gente evolui a partir daquela situação que foi criada. Então reflexão não está no mundo das ideias, não está no mundo das percepções, a reflexão está no mundo interior, quando você volta para si mesmo, identifica algumas situações que você quer ajustar, que você quer melhorar e você dá esse salto melhorando essas situações. Portanto, é muito importante que a gente possa fazer essas reflexões com a prece para que possamos receber todas essas benesses. Desperta ainda para a caridade e é um momento especial, meus queridos irmãos e irmãs, um momento especial para solicitar conselhos divinos. Então, se você está com dúvida, você está com anseio, você está com receio, você está numa situação de adoecimento, ou você está numa situação de alegria, então peça o conselho divino. Jesus, meu grande amigo, e aí, como seguir nessa caminhada? O que me orienta? E aí precisamos abrir os ouvidos para escutar. E aí sabemos perfeitamente que podem vir várias respostas, desde ao e-mail, desde a uma mensagem de WhatsApp, desde um telefonema, desde um encontro com o irmão que necessita daquele momento do teu amparo e do teu amor. Portanto, sejamos abertos ao solicitar o conselho divino, que sejamos abertos de fato para recebermos esses conselhos. Porque na nossa incipiência, no nosso orgulho, a gente sempre acha que sabe tudo e a gente quer a resposta que a gente deseja ter. E nem sempre a resposta é aquela que a gente deseja ser, mas aquela que precisa ser dada, aquela que precisa ser distribuída, né, no seu âmbito pessoal e familiar, para que a situação possa ser resolvida. Então,
a prece, segundo Kardec, não se prende nas palavras. Não se prende, eu não preciso orar falando, conversando, mas no momento em que eu fecho meus olhos ou não, depende da concentração de cada um, e nesse momento eu digo: Jesus, eu estou aqui para te ouvir, para te agradecer e para pedir permissão para falar em teu nome, ao tempo também que eu te peço que permaneça conosco, que esteja conosco. E aí vamos seguindo, né, nessa discussão, nessa conversa com Jesus, não necessariamente com palavras, com balbuciar dos lábios, mas com um pensamento ativo e fiel à escuta daquilo que Jesus quer nos dizer, quer nos permitir e quer nos mostrar. Portanto, Djalma Argolo, lá no seu livro Encontro com Jesus, ele vai dizer: nesse encontro crístico, na perspectiva do Espiritismo como religião, nós devemos sair transformados desse encontro com Jesus. E aí ele coloca de forma muito forte, de forma muito interessante: temos que sair desafiados a questionar que caminho seguir. Este é o caminho adequado para seguir? Este é um caminho bom para seguir? Então, meus queridos, que esse encontro com Jesus realmente seja um desafio para que possamos tomar decisões e termos comportamentos adequados. Precisamos sair desse encontro com Jesus estimulados a sermos pessoas melhores nesse cotidiano, que não é fácil, porque a gente tem a necessidade às vezes de automutilação, de se autodenegrir, né, de ter autoestima baixa. Então não, vamos tentar estimular e ver quanta coisa positiva você já construiu nesse legado, nesse caminhar, seja como filha, como mãe, como esposa, como colega, como amiga. Então não existe nada totalmente bom nem totalmente ruim. Então vamos nos permitir esse encontro com Jesus e sair de lá estimulada a ser uma pessoa melhor. E ainda, Argolo vai nos dizer: precisamos estar conscientes do processo de individualização da fé. Então eu não posso transferir a minha fé para o meu esposo, para a minha filha, para o meu filho, para as minhas amigas. Eu posso conversar sobre a fé, eu posso estimular sobre o desenvolvimento da fé, mas a fé é um processo individualizado. Só eu posso construir, só eu posso moldar a minha fé de uma forma que eu seja fervorosa nas minhas palavras, nas minhas ações e nos meus pensamentos. Portanto, temos que ser transformados pelo exemplo. Então o exemplo já foi dado. Jesus sempre esteve de braços abertos para nós. Nós é que às vezes não estamos de braços abertos para Jesus. Então o exemplo de Jesus, mesmo lá no Calvário, ele estava como? De braços abertos, né? Então vinde a mim todos os cansados e necessitados, e eu vos aliviarei. Então é nesse momento em que a prece nos remete a esses momentos, espaços e comportamentos crísticos, e que aí nos remota a fé raciocinada, como sempre nos alerta Kardec. Não é a fé pela fé, mas aquela que permite você compreender e permite você refletir e dar um passo à frente no que está certo e recuar naquilo que está errado e inadequado. Lembrar que Jesus conviveu tolerando o nível evolutivo de cada um. Jesus conviveu com Judas, que o traiu, conviveu com Tomé, que só acreditou tocando, e conviveu com Pedro, que o negou. Então observe que são com essas pessoas e esses comportamentos que nós também vivenciamos no cotidiano. Então como é que a gente pode aliviar para tolerar este comportamento? É por meio da prece, por meio da fé, por meio da oração, desse momento de religação, refletindo, incorporando e, quem sabe, apreendendo esses preceitos, esses comportamentos críticos. Então, a semente deixada por Jesus, nos vai nos dizer Argolo, em nossos corações, já se encontra pré-formada, aguardando apenas as condições propícias para desenvolver. Então, o que Djalma Argolo quer dizer com isso? Ele quer nos dizer que nós somos necessariamente seres do bem, que nós somos criados para o bem, que nós fomos criados para o amor,
que nós fomos criados para o zelo e cuidado, mas infelizmente em dado momento, pelo livre-arbítrio que temos, nós decidimos uns outros caminhos. Mas, como ele afirma, a semente já foi lançada, a semente pré-formada já existe em nós. E a cada momento que a gente eleva o nosso pensamento nessa religação, a gente está regando essa semente rumo a esse despertar, rumo a essa evolução. E aí, necessariamente, nesse processo de religação, a gente não pode esquecer de um comportamento ou de uma atitude importantíssima que nós precisamos ter no cotidiano, que é o perdão. E aí Argolo vai dizer de forma muito clara: somente o perdão sem reserva nos torna dignos diante de Deus e Jesus. Porque quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar, sem olhar para os nossos erros e as nossas mazelas? Então, meus queridos irmãos, o perdão faz parte desse caminhar. O perdão talvez seja uma peça principal nesse caminho para a caridade. E aí começar pelo auto-perdão e pelo perdão das pessoas que te machucaram, das pessoas que você acha que mesmo sem querer, mas te magoaram. Então, perdoa. É fácil? É um passe de mágica, Rita? Não, não é. Mas é um caminho de perceber que talvez equivocadamente aquele irmão te machucou ou te magoou. Então, como diz Divaldo Franco, você não precisa ser amigo daquelas pessoas que te machucaram, mas também não desejar o mal. Se não quiser ficar próximo, não tem problema, mas emita bons pensamentos. Não significa que sermos espíritas é que somos bonzinhos, é que somos que perdoamos e acaba ali. Não, não acaba. Fica a marca, fica a cicatriz, e que aquela cicatriz seja para nós espíritas um ponto de reflexão, seja para nós espíritas, um grão de areia para a mudança cotidiana. Então, perdoar não significa ter que voltar a ser como era a relação, não, mas você pode se desvincular dessa mágoa que só te faz sofrer e adoece físico e espiritualmente e avançar para um caminho de afastamento, mas sempre com boas vibrações e com leveza ao pensar daquelas situações e das pessoas que te magoaram, te machucaram. Portanto, nesse momento, quase encerrando a nossa conversa, aqui eu deixo uma mensagem para que a gente possa refletir como é que a gente pode pensar em Jesus, como é que a gente pode pedir essa bênção. Então, é uma mensagem do Espírito Luiz Sérgio, do livro Rios de Oração, que foi psicografada por Irene Pacheco Machado, que diz: abençoai-nos, Deus de bondade infinita, abençoai-nos para que sejamos o bálsamo aos que precisam, que as nossas mãos estejam perfumadas de fluidos amigos para aqueles que desesperados procuram alívio. Ajudai-nos, Senhor, no esquecimento de nós mesmos. Imbuídos da vontade de levar o bem-estar ao nosso próximo, que possamos caminhar sempre ao vosso lado, tendo Jesus como pastor. Pai, que cada um que chamado foi ao trabalho de aliviar as dores, encontre força na renúncia e no amor ao próximo. Que jamais venha fazer algo que desrespeite diante do sacerdócio de servir, de curar aquele que nos forem confiados. Obrigada, Senhor, pela vida a nós concedida, por aquela que hoje vivemos ao lado dos nossos irmãos, que como nós precisam do amor para evoluir. Então, meus queridos irmãos, fica essa mensagem de psicografia de Irene Pacheco, que nos diz: só o amor é capaz de transformar, e que esse amor seja representado por toda a nossa conduta quando a gente pensa no Espiritismo como religião e como religação ao nosso querido Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.